Hi guys, sou eu, Cíntia de novo. Eu tô tocando uma música de louvor aqui no fundo, porque ultimamente eu tô fazendo um exorcismo algumas noites. Que não é só por causa desses últimos sonhos que eu tive, também por causa da rap, que é a entidade que me segue feito uma sombra. Aí, bom, como eu disse, eu tô aqui pra. Meu Deus. É o ventilador. Deus. Pra falar sobre os sonhos que eu tive com o John Doe. E de bônus eu acabei sonhando com House Hunted e Frostbite também. Só que Frostbite ele só aparece de relance, tipo. É pior que nem o próprio Tight Frost, que é aquele cara lá do Frostbite, que ele não era ele que tava lá, era outro cara aleatório que fazia a mesma coisa. Então nem adianta colocar aqui. Aí, como o John Doe desse sonho do Frostbite, ele só aparecia de relance mesmo. Tipo, só alguns pedaços eu via ele sair correndo de alguns lados. Eu via ele se escondendo no meio do mato. Bem, mas esse foi o último sonho. Vamos na ordem cronológica aqui. O primeiro sonho foi meio que uma representação da Gemini Productions, que é um analog horror que é sobre um planeta novo no sistema solar chamado Iris, que é uma entidade que está querendo destruir o planeta Terra. Esse é o resumo. Esse é praticamente o resumo. Só que naquele sonho a gente meio que representava alguns planetas. No meu caso eu representava Netuno, que no Analog Horror foi simplesmente apagado. Netuno não existe mais nesse universo do Analog Horror. Então quer dizer que uma hora ou outra eu vou simplesmente deixar de existir. E ele era Saturno. Ele fazia papel de Saturno. E o Peter, por algum motivo dentro do sonho, ele fazia papel de planeta Terra. Que triste. Bem, a gente não tinha nada de tão. Não tinha nada de tão grande naquele sonho, era só eu e ele olhando as estrelas, enquanto o Peter estava sendo atacado do nada. Eu cheguei a acenar pra ele lá, e ele lá da Terra acenou pra mim, só que por algum motivo, é porque meu sonho ele tem um problema de proporção. Tipo, o que era pra ser um negócio grande acabou sendo. Acabou. Tipo, o Peter, ele é gigante, né? Tipo, o Peter tem 1,96 de altura. Só que lá no sonho ele era minúsculo. Ele era pequenininho, mas ainda dava pra ver ele. Que meus sonhos têm esse problema de proporção. Então, o que era pra estar grande às vezes fica pequeno, e o que era pra ser pequeno às vezes fica grande. E às vezes tem umas partes do sonho que eu não consigo entrar porque é muito pequeno pra eu passar. Esse é só um problema que tem no meu sonho. Isso já chegou a ser frequente. Bem, o segundo sonho também foi baseado no Analog Horror, só que era uma Mandela Catalog. Só que o Peter, ele tava com uma representação da Gemini Productions, tipo, porque no Analog Horror explica que... Não explica, ele mostra que pra Iris, que é a entidade maligna lá do Analog Horror, a Iris vê nós, os humanos, como manequins. E o Peter meio que virou um manequim vivo, tipo, ele era um manequim, mas ele podia se mexer, podia mexer os olhos e isso. Agora, o papel também é um pouco... Nossos papéis também é um pouco bizarros. E como era de Mandela Catalog, inclusive tem um Anjo Gabriel aqui na TV do meu avô, que eu tava com um papel de Moisés. Eu virei Moisés no sonho. E adivinha que ele era. Adivinha quem o John Doe estava sendo representado naquele... Tava fazendo papel lá no sonho. Eu falei agora há pouco. O Arcanjo Gabriel. Sim, o John Doe virou o Arcanjo Gabriel. Ele virou um arcanjo, mas ele não virou o Gabriel. Ele virou algo parecido. Tipo, o cabelo preto o cabelo preto continua a mesma coisa, mas os olhos
eram completamente vermelhos. Tipo, a íris do olho dele era vermelho mesmo. Bem, eu queria ajudar. Eu queria ajudar o Peter porque ele não podia fazer nada. Aquele manequim. Aquele manequim que tem um tripé no lugar das pernas. Ele não podia se mexer, ele não podia andar, né? Ele não podia andar. Aí eu querendo ajudar ele, só que meus pés estavam presos no chão. E esse arcanjo aí no sonho simplesmente. Eu não lembro muito bem. Era meio que um ataque que eu tinha inventado há anos atrás, que era um anjo abrir as asas e sair um monte de penas, né? Só que aquelas penas eram duras e podiam penetrar qualquer coisa. Então ele abriu uma asa na direção do Peter, que era um manequim, que no sonho era chamado de Pedro, porque Peter e Pedro são literalmente o mesmo nome, só que Pedro é aqui no Brasil. E John é João, porque é a mesma coisa que Pedro e Peter. É o mesmo nome, só que aqui no Brasil seria João. Aí, o bendito destruiu um manequim. Ele acabou o manequim e eu querendo correr, querendo ajudar, só que eu tava com os pés presos. Quando eu olhei pra baixo, o menino tinha umas raízes pretas saindo do chão, enroladas nos meus pés. Eu tava morrendo de medo. E eu vi que eu tava vestindo um vestido branco. Não, branco não, um vestido azul bebê com o coração do desenho. O coração lá do Peter, né? Na camisa do Peter. Era literalmente o mesmo coração, só que tava com um X desenhado com sangue em cima. E eu sei de onde esse sangue veio. Foi do arcanjo. Isso aconteceu na segunda metade de um sonho, porque o primeiro sonho era uma coisa que não tem nada a ver com esse vídeo, então eu não vou falar. E eu tombei em alguma coisa e eu acabei apagando, e quando eu acordei eu tava com esse X no peito. Eu vi que foi ele, porque quando ele esticou a mão pra colocar o braço dele em volta dos meus ombros, eu vi o polegar dele com um furo saindo sangue. E também na primeira vez quando eu encontrei ele, antes dele colocar esses braços em volta de mim pra poder depois esticar a asa e matar o Peter. Coitado dele, rapaz. E eu fiz amizade com ele ano passado, velho. Bem, antes daquilo, ele só ficava com as mãos juntas, mas dá pra ver que ele tava segurando as mãos com força, porque eu acho que ele tava querendo Tava querendo, como é que fala? Tampar a saída de sangue pra não perceber que foi ele que desenhou o X em mim. Mas também foi ele mesmo que disse. Ele falou, eu consertei a estampa da sua blusa, que era um vestido. Bem, esse foi o segundo sonho já. O terceiro foi um pesadelo, que realmente aquilo me assustou. Aquilo me pegou de surpresa. Que era... que eu tava na rua frente da casa da minha prima. Bianca. Eu acho que ela vai ver se... Acho que ela se inscreveu, não sei. Não chegou a notificação. Então, se ela estiver assistindo esse vídeo, eu sonho... É a terceira vez que eu sonho na frente da sua casa, tá? Só pra saber. Como eu disse, o meu sonho tem problema de proporção. Então, era pra ele estar sentado na calçada, na frente do portão da casa da minha prima. Só que o problema de proporção é que ele era pra estar longe. Só que era pra ele estar longe de mim. Isso eu tinha entendido. Só que ele tava enorme. Ele tava quase o tamanho do poste. Era pra ele estar mais ou menos 2 metros de mim. Era pra estar pequeno por causa da distância, né? Só que ele ficou parecendo que tava do tamanho do poste, porque ele tava todo ele encaixou, o sonho conseguiu encaixar ele na calçada, ele sentado na calçada, mas ele tava enorme. Eu falei, quase o tamanho do poste. Se ele ficar em pé, ele ficaria do tamanho do poste. Aí uma das únicas frases que eu conseguia ouvir, que eu percebi que era ele que tava falando. Ele só dizia: You still alive. Stay with me. Essas foram as únicas frases que eu escutei nesse pesadelo. E do nada dá um blackout assim, bem rápido. Aí nesse blackout ele
ele tava em cima de mim, como no final do... Ai, meu Deus, esqueci. O final do... Do Really Loved You. É o final 2, eu acho. Que ele aparece em cima da pessoa com uma faca, assim. Ele tava assim. Só que eu lembrei que... eu percebi que aquilo era um pesadelo, obviamente. Porque o cenário... Eu tava com uma sensação completamente muito estranha. Como se eu não conseguisse me mexer, não conseguisse fazer nada. Aí eu percebi que eu tava num pesadelo. Aí como eu percebi que eu tava num pesadelo, aí eu meio que vi um sonho lúcido. Aí, aqui vai uma dica pra vocês. Se quiserem sair de um sonho, é só fechar os olhos por alguns segundos. Aí você vai acordar na vida real. Foi o que eu fiz, eu fechei os meus olhos. Só que quando eu fechei os meus olhos, eu senti ele levantando. Eu senti como se eu pudesse ver, eu sentisse ele se mexendo. Mas ele... eu não conseguia entender. Ele tava em cima de mim com a faca. Quando fechei os olhos, a faca já... eu senti que a faca tava descendo. Quando a faca ia encostar em mim, eu acordei. Peraí, deixa eu cortar aqui, porque o tempo do negócio acabou. Pronto, ajeitei aqui. Agora, o quarto sonho era de House Hunted. Que, bem... todo mundo sabe, ele odeia o... John Doe odeia Mason, todo mundo, essa pessoa já sabe. E, bem, apareceu na minha frente por alguns segundos que o meu objetivo era ficar viva. Que o meu objetivo naquele sonho era eu estar viva. Só que eu percebi que eu tava em House Hunted. E você sabe o que acontece quando a pessoa sobrevive em House Hunted, não é? A pessoa se encontra com o John Doe, né? O cara bonitinho, né? Bonito. Então, o que eu fiz foi completamente o contrário. O objetivo era eu sobreviver e eu me matei. Mas calma, eu não fiz nada muito grave aí no sonho. Eu só entrei na casa mesmo. Eu entrei na casa e... mostrou a casa, né? Mostrou, era todo o meu tipo, a estética era legal, tudo de um jeito que eu me senti confortável. Só que quando ele ia se virar pra perguntar se eu queria comprar a casa, eu me joguei com tudo no chão da casa. Eu me joguei, chega, o piso afundou de tão forte que eu bati com as costas no chão. Aí o Márcio virou pra mim e perguntou: o que isso significa? Peraí. O que isso significa? Corta. Eu vou cortar. Não, deixa. Eu tô pensando em cortar essa parte, mas deixa. Que quando eu entrei na casa, eu me virei pra fechar a porta e vi que o John Doe tava parado na frente da casa. Então eu só bati a porta, esperei o Márcio falar e me joguei no chão. Quando o Márcio perguntou o que isso significa, eu falei: me mata logo. Foi só isso que eu falei. Me mata logo, vai. Eu sei que isso é uma armadilha. Eu sei que você tá a fim de me matar. Então eu já tô aqui de braços abertos. Me mata logo. O Maison do nada... ele congela. O Maison congelou. Por isso que eu falei lá no sonho que... Por isso eu falei no vídeo passado que o Maison fez bosta nenhuma. Porque ele congelou. E eu meio que eu bati minha própria cabeça no chão. Aí a visão mudou pra terceira pessoa. E eu só via que meu corpo tava sendo arrastado. Só que eu caí com as pernas viradas pro Maison. Só que na terceira pessoa, eu tava sendo puxada pelos braços em direção à porta. E você já deve saber quem foi que teve o trabalho de entrar lá pra me puxar. Porque eu queria morrer. E ele fez questão de entrar dentro da casa, fazer o Maison ficar congelado pra poder me puxar inconsciente de dentro da casa. Por quê? Por que, meu filho? Você viu que eu não queria
Você viu que eu não queria sobreviver. Você viu que eu sabia que aquilo era uma armadilha. Eu caí de propósito. Como é que você tá aí na bendita da casa e me salva? Ô bicho burro da porra! Tá bom, deixa quieto. Deixa quieto que eu tava vestindo o casaco que ele tinha me dado de presente. Que eu esqueci de falar que era o sonho anterior. Esse foi o quinto sonho. O quarto sonho, eu era um fantoche. Eu era meio que um boneco de ventríloco. Aqueles bonecos de pano que você não coloca a mão dentro e fica mexendo. Eu era daqueles bonecos. E aí a pessoa que tava me controlando entrou junto comigo em um canto escuro. E eu só vi 2 olhos amarelos e um sorriso medonho lá, brilhando lá no escuro, no fundo do lugar. Essa bosta me tocou e eu caí no sono. Aí eu acordei meio como se fosse um jogo. Aí a legenda embaixo apareceu que Cynthia acordou em um lugar desconhecido. Aí um balãozinho perto de mim. What? Que é o quê? Em inglês. Aí a caixa de diálogo embaixo falou: um novo mundo se mostrou para a garota. Que naquele sonho eu virei um adulto por algum motivo. Aí a legenda. Aí a tela escurece, só fica a caixa de diálogo. Um novo jogador entrou no jogo. Meu Deus do céu. Aí eu peguei um casaco que deixaram do meu lado e do nada ele aparece. Tipo, pá, ele do nada entra em cena. E eu perguntei, o que caramba é esse? O que diabos é esse casaco, ele? Você esqueceu que fui eu que te dei esse casaco? Eu olhei o casaco, tava nas mangas da camisa uns símbolos que mudavam quando... mudavam, não sei o que tava acontecendo. Parece que desenharam aquele bendito com sangue. Eu virei pra ele, ele falou, vamos lá, eu quero que você pelo menos use. Eu falei, mas eu não tô com calor. Mas eu não tô... Eu, na verdade, falei, mas eu não tô com frio, mas não está frio. Aí eu coloquei o casaco, eu só amarrei o casaco no meu pescoço, porque eu não vou usar aquilo, né? Porque todo mundo sabe que o Vale da Estranheza... É o Vale da Estranheza o nome? O Vale da Estranheza, o Vale Desconfortável. Eu não lembro o nome que colocaram, acho que é o Vale da Estranheza. Todo mundo sabe que o Vale da Estranheza é naturalmente quente, né? E eu sou uma pessoa bem calorenta, então não tinha motivo de eu vestir aquela porcaria de casaco branco. Então eu só amarrei no pescoço mesmo, como uma capa, sabe? Eu só amarrei como uma capa no meu pescoço. Peguei as mangas do casaco e enrolei no meu pescoço. Aí meio que tem um blackout, e que nem no pesadelo, que foi o terceiro sonho. E, só lembrando que esse foi o verdadeiro quarto. Aí ele simplesmente... É como se estivesse rolando uma história. Como se estivesse rolando um jogo, alguma coisa do tipo. Na legenda apareceu que eu acabei de chegar... Que eu acabei de descer do ônibus. E ele aparece perguntando como foi a escola. Eu falei que foi bem. Aí eu perguntei pra ele, você realmente me deu esse casaco? Ele, sim, por quê? Aí eu, você quer ele de volta? Ele, não, foi um presente que eu dei pra você. Você não gostou? Eu só calei a boca e enrolei o casaco no pescoço de novo. Aí, bem, eu não consigo lembrar muito bem do resto do sonho. Eu só consigo lembrar que a roupa que eu tava usando era uma roupa era uma blusa verde listrada com um shortinho curto azul, uns sapatos brancos e uma meia azul escura combinando com o shortinho e o casaco branco enrolado no pescoço. Aquele foi o verdadeiro quarto sonho. Aí teve o quinto, que foi o do House Haunted, e
o sexto, que foi de Frostbite, que eu já falei que ele só aparecia de relance mesmo. E que eu não tava usando o casaco branco que ele tinha me dado como no sonho do House Hunted, que eu coloquei o casaco antes de... Amarrei o casaco no meu pescoço antes de me jogar no chão. Aí, bem, no sonho que eu tive comigo no Frostbite, eu consegui fugir da loja. Também eu me joguei de cabeça na porta. Como é que... Eu me joguei de cabeça na porta e me escondi no mato. Aí, quando eu vi que o cara que era pra ser o Tight Frost, mas não era um cara aleatório, eu simplesmente eu entrei no carro onde eu vi que também nesse sonho eu virei uma adulta, também não sei porquê. Eu entrei no carro, mas na hora que eu sentei no banco do carro, eu vi que eu tinha sentado em cima do casaco. Eu saí de cima do casaco, peguei a chave do carro e fui embora, meu amigo. Pera aí que acabou o tempo de novo. Tá? Bem, eu só... O casaco branco, na verdade, eu olhei o casaco branco, ele não tinha os desenhos vermelhos, o desenho era verde. Que segundo a cronologia das cores antiga, o verde é o oposto do vermelho. E que todo mundo sabe sobre as cores, que preto é o contrário do branco. Ele fez aquela zorra pra mim ou ele comprou aquilo? Aí eu não sei. Provavelmente eu não tenho a menor ideia. Ele disse que foi ele que fez pra mim. Então eu não sei de onde aquilo veio. O que era aquela coisa verde que fazia a mesma coisa que a camisa dele. Só Deus sabe. Bem, esses foram os sonhos. O primeiro era uma referência a Gemini Productions. O segundo era referência a Mandela Catalog. O terceiro era um pesadelo. O quarto era o que eu era um manequim que eu entrei no mundo por algum motivo. Eu acabei entrando naquele mundo do Vale da Estranheza. O quinto foi no House Hunted, que era pra eu me encontrar com o Doi, mas eu acabei me jogando no piso da casa. O sexto foi em Frostbite, que o John Doe só apareceu como se tivesse realmente me stalkeando. Que, bem, tô esperando os próximos sonhos que eu vou aparecer com aquele bendito casaco branco. Eu não sei por quanto tempo eu vou ficar mais com aquilo. E uma coisa que eu percebi é que ano passado, que eu já falei nesse vídeo, ano passado eu fiz amizade com o Peter de Your Boyfriend. E foi isso. E foi naquela mesma época, no mesmo dia, não foi ano passado, foi esse ano, que eu conheci o John Doe. Só que uma fanart que fizeram com o John Doe e o Peter, eu olhei pro Peter e falei, eu conheço esse cara. E acabei começando a me lembrar que Your Boyfriend foi o primeiro jogo de namoro que eu realmente me apaixonei pelo personagem. Aí, agora eu fiz amizade com o John Doe. Eu tô com medo deles entrarem em conflito por, sei lá, porque eles são rivais. Bem, é isso. Bye, guys.